Olá, muito boa tarde a todos. Ora bem, sejam bem-vindos. Aula 13. Estamos aqui, estamos a terminar. Se vocês repararem, já estamos quase a terminar. Exatamente. Já vi que vocês já me estão a ouvir. Pronto, vamos deixar só que entre aí toda a gente e entretanto, vamos iniciar. Hoje é o início de um tema novo, de uma unidade nova. Portanto, ontem, unidade, hoje, uma aula ficou dada à unidade 2. Neste caso, a unidade que vai ser a unidade 3, vamos andar três aulas neste módulo. Ou seja, será hoje, será quinta-feira e vamos terminar a unidade 3 na segunda-feira. Faltando depois a aula 16 e 17, que são as últimas. Portanto, para a semana desta quinta, que vem a 8, em termos de aulas de formação teóricas, em direto, vamos terminar. Portanto, estamos mesmo na reta final. Comecem-se a preparar aí para começarem a fazer aí muitos testes e depois para começarem o módulo seguinte e depois simulador, ok? Falarem com o vosso gestor e gerindo aí com o vosso gestor o vosso processo seguinte, ok? Mas depois isto também falamos posteriormente noutra aula. Ora bem, é a aula da mecânica, portanto é a aula onde vamos falar, como vocês estão a ver aí, o condutor e o veículo, e essencialmente vamos falar no veículo. Vocês lembram-se no início que nós falámos nos 4 elementos principais da circulação rodoviária: homem, veículo, via e meio ambiente. Este tema e este início desta aula é então sobre, e praticamente toda a aula vai ser sobre o veículo. Vamos tentar perceber, e agora vou pegar aqui no guia ou seja, dos objetivos. Vocês vão começar e essencialmente vamos dar definição de alguns do que é um automóvel, o que é um motociclo, mas o principal será sempre aquilo que eu já vos fui chamando a atenção quando foram dadas a sinalização e nós falamos, é para todos os veículos, é para todos os automóveis, ok? Ou seja, vocês identificarem o veículo como, quando se fala em veículo, ser os com e sem motor. Quando falamos em automóveis, vocês lembrarem-se que são os ligeiros e os pesados. E muitas vezes, e principalmente nos sinais de proibição, eu bati muito nesta tecla, porque é aquilo que normalmente, e principalmente nos sinais de proibição, vocês erram. Quando se está a dar um sinal de proibição e diz lá todos os automóveis, vocês têm que interpretar que é os ligeiros e os pesados. Se disser lá para todos os de mercadorias, vocês têm que pensar, existem os automóveis ligeiros de mercadorias, existem os automóveis pesados de mercadorias. Portanto, o essencial acaba por ser o relembrar destas coisinhas. Veículos, para todos os veículos. Todos os veículos têm de parar no stop. Ou seja, quer seja um velocípede, quer seja um tração animal, quer seja, obviamente, um automóvel, um motociclo, tem de parar no stop. Ok? Portanto, acaba por este início de aula também ser um relembrar. Portanto, é esta parte do veículo, os veículos agrícolas. É claro que agora o que nós vamos complementar aqui é mostrar-vos imagens no vídeo, certo? E dizermos, olha, isto é um automóvel ligeiro, isto é um automóvel ligeiro de passageiros, isto é um automóvel ligeiro de mercadorias. Este é um automóvel pesado. Depois, motociclos, o que é um motociclo simples, o que é um triciclo, o que é um quadriciclo, ok? Depois vamos falar nos pesos e também nas dimensões. As dimensões principais, altura máxima, largura máxima, comprimento máximo, e depois vamos falar em todos, mas o principal e normalmente o que vocês têm que ter, e normalmente as perguntas que vos saem, têm a ver com a altura máxima, a largura máxima, o comprimento máximo normal de um veículo. Vamos, obviamente, também falar nisso. Depois vamos passar para o habitáculo do veículo, ou seja, a última parte da aula vai ser basicamente o dentro do veículo. Desde os constituintes do veículo, o quadro, a carroceria, depois, obviamente, uma parte muito importante que é o painel de instrumentos e as luzinhas que acendem, que depois pela cor das mesmas e, obviamente, pelo desenho das mesmas, vocês vão ter que identificar se estamos a dar um pisca, se isto é as luzes mínimas, se é as luzes médias,
o que é o velocímetro, o que é o conta-rotações, o que é o tacógrafo, ok? Portanto, isto já é na parte interior do veículo. E depois terminamos a aula a falar nos sistemas dos veículos. Sistema de transmissão, lubrificação, sistema elétrico, sistema de direção, sistema de suspensão, ok? Portanto, vamos terminar a aula falando nos sistemas do veículo. Portanto, é uma aula extensa, é uma aula complexa, ok? E que, mais uma vez, e obviamente peço o máximo de atenção possível. Desde já, registrem já a primeira palavra-chave da aula 13. Primeira palavra-chave da aula 13, número 35. 35. 35. Esta é a primeira palavra-chave. Ok? Muito bem. Vamos então agora iniciar aqui. E como vocês estão a ver aí, já temos aí a imagem. Mas antes disso, que eu esqueci-me e é importante isto que eu vou dizer agora. Normalmente eu inicio a aula sempre com isto. Okay? Porque é uma parte importante, porque é uma coisa que sai bastantes vezes e é obviamente importante vocês terem em mente estas expressões. Aliás, tudo que eu achar pertinente em termos de palavras que vos sejam um bocadinho diferentes, ou seja, a primeira vez que vocês ouçam aqui, eu vou escrever aqui. Não é que, por exemplo, não saibam o que é que significa lotação. O que é a lotação de um veículo? Número de ocupantes, ou seja, normalmente número de passageiros que pode ter incluído ou não e o condutor. Por exemplo, sai uma pergunta. No vosso caso, qual é a lotação máxima de um veículo que vocês podem conduzir? Vocês que estão a tirar carta de ligeiro. Okay? Vamos aprender que vocês vão poder conduzir um veículo até 9 lugares. 8 mais o condutor. É uma pergunta que sai. Portanto, é importante vocês saberem o que é lotação. Assim como é importante vocês terem noção dos 3 pesos que existem e que um veículo pode ter. Tara, peso bruto, ou também chamado massa máxima, e o peso total. Ok? 3 pesos. A primeira coisa que vocês têm que saber é que 2 destes pesos, a tara, o peso bruto ou massa máxima, são fixos. Ou seja, vocês compram o veículo e estes pesos vêm gravados no documento do veículo. Ou seja, vocês ficam logo a saber qual é a tara daquele veículo e qual é que é o peso bruto ou a massa máxima daquele veículo. Isso é um dado que vos é fornecido e que está nos documentos do veículo. Sendo que a tara... Deixa-me ver se me vai deixar escrever aqui. Ai. Queria escrever, mas ele não está a deixar. Espera aí. A tara é o peso do veículo vazio, em ordem de marcha. Ou seja, tem os líquidos ao nível de óleo, o nível de combustível, por exemplo, a meio, ok? Portanto, a parte mais importante é vocês perceberem que é o peso do veículo vazio. Onde já é pré-definido e pré-atribuído ao condutor, e é uma pergunta de exame, um peso médio de 75 quilos. Desculpem lá, eu pus 15 e é 75 quilos. Ok? Portanto, isto sai. É atribuído ao condutor, em média, um peso de 75 quilos. O peso bruto ou massa máxima, como o nome indica,
como o nome indica, vai ser simplesmente... Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo passar para ali. Acho que vou conseguir. Ok. É a carga máxima. Quer dizer que é o limite máximo. Se eles disserem lá que aquele veículo, o peso bruto dele é 2.000 quilos, quer dizer que nós, carregando esse veículo, ele não pode ultrapassar os 2.000 quilos. É como nós dizermos, aquele garrafão é de 5 litros e vocês tentarem lhe meter mais do que 5 litros de água. Vai transbordar. Então, quando eles dizem lá, a massa máxima, o peso bruto deste veículo é X, quer dizer que esse X nunca pode ser ultrapassado. Ok? Eu vou já vos dar um exemplo. Portanto, é a carga máxima. Não pode ser ultrapassado. Não podemos ultrapassar. Um dos pesos brutos que é falado e muito, e nós falamos muito nesse valor, tem a ver também, nós vamos poder conduzir, ou seja, é considerado um veículo ligeiro, ok? Até um peso bruto de 3.500 quilos. Ou seja, vocês vão poder conduzir veículos cujo peso bruto não ultrapasse os 3.500 quilos. Se ultrapassar, se esse veículo tem um peso bruto superior a 3.500, quer dizer que ele já é pesado, assim como se tiver uma lotação, um número de lugares acima de 9 lugares, já é pesado, pesado de passageiros. Ok? Perceberam esta parte? De todos estes pesos, ou seja, dos 3 pesos, o peso total é o que varia. Não é fixo. E isto é logo uma coisa muito importante. E metam isto que eu vou escrever aqui na cabecinha. Para cálculo do peso total, vai ser sempre importante saber o peso da carga que transportamos. Ou seja, eu vou-vos dar já um exemplo. Basicamente, o peso total é a soma da tara mais a carga que ele leva naquela altura. Por isso é que não está lá gravado. Por isso é que não é fixo. Imaginem. Compram um veículo. Ok? E eu digo, a tara deste veículo é 2.000 quilos. O PB, ou seja, o peso bruto, ou a massa máxima deste veículo é 3.500 quilos. E pergunto, a minha pergunta é, ele vai vazio. Qual é o peso total dele? Alguém chega lá? Qual é o peso total? Muito bem, Carmo. É 2.000 quilos. Se é a tara mais a carga, se a carga dele é zero porque ele disse que ele é vazio, quer dizer que neste momento o peso total dele é de 2.000 quilos. Porque ele vai vazio. Se eu disser que ele leva uma carga de areia de 500 quilos, qual é que passa a ser o peso total dele? Muito bem, 2.500 quilos. E agora eu pergunto, qual é a carga máxima que ele pode levar? Qual é a carga máxima? Exatamente, 1.500 quilos. Porquê? 2 mais os 1.500 vai dar o máximo que ele pode ter, que é de 3.500. Entenderam isto?
Agora, o mais importante para, para vocês interpretarem algumas perguntas que vos saem é saberem que, por exemplo, o peso total nunca pode ser superior ao peso bruto, porque o peso bruto nunca pode ser ultrapassado. Portanto, não respondam, não tenham aquela coisa de responder a perguntas, ok, em que, por exemplo, o peso total seja superior ao peso bruto. Não, isso não pode ser. O peso bruto nunca poderá ser ultrapassado. Assim como há afirmações que eles fazem para perguntarem se é certo ou se é errado, e diz, independentemente do peso, está proibido. Não. Para cálculo do peso total, o cálculo do peso total vai depender sempre do peso da carga. Lá diz independente, aquela expressão está completamente errada, porque diz independente. Para cálculo do peso total, ok, independente do peso da carga. Não, vai depender sempre do peso da carga. Este veículo pode circular independente, ou está proibido de circular independentemente da carga. Errado. Depende da carga que ele levar. Está entendido isto? Perceberam? Não se esqueçam que a sinalização que vos sai de proibição é peso total. É referente ao peso total. Não é referente ao peso bruto, é referente ao peso total. Só tem lá uma que diz peso por eixo. Portanto, não se deixem enganar por esse tipo de perguntas. Leiam bem a pergunta, que é também aí as ratoeiras que vos saem. Está entendido isto? E não se esqueçam disso. Vai depender sempre, o peso total vai depender sempre do peso da carga. Pedro, o ligeiro é até 9. 8 mais o condutor. Exatamente. 8 passageiros mais o condutor, 9. Ok? Lotação máxima de um veículo ligeiro. Está percebido isto? Perceberam isto? Isto é importante. Ok? Muito bem. Vamos então aqui agora para o vídeo. Começando pelos automóveis. Lembrem-se, veículos, e se falar em veículos, estamos a falar nos com e nos sem motor. Quando falarmos em automóveis, nós vamos falar nos ligeiros e nos pesados. Automóvel é o veículo com motor de propulsão dotado de pelo menos 4 rodas, ok? Com uma tara superior a 550 kg, porque se for inferior vai ser o tal quadriciclo, cuja velocidade tem de ser por construção superior a 25 km por hora e que a sua função é circular na via pública, obviamente sem ser sujeito a carris, ou seja, tem as rodas. Os ligeiros são aqueles que têm um peso bruto igual ou inferior a 3.500 kg e com lotação não superior a 9 lugares. Atenção, 3.500 kg ainda é ligeiro, portanto, igual ou inferior a 3.500 e com menos ou com 9 lugares ou menos, não pode ter mais de 9 lugares, são considerados ligeiros. Todos que tenham peso bruto superior a 3.500 e lotação superior a 9 lugares passam a ser, então, pesados. Motociclo. Motociclo é um veículo dotado de 2 rodas com ou sem carro lateral. Eu vou já mostrar imagens. Com cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos e que, por construção, excede uma velocidade no mínimo, ou seja, igual ou superior a 45 km por hora. Isto é um motociclo.
E o motociclo depois, ok, se tiver duas rodas, é o simples, como vocês estão a ver aí. Se for de 3 rodas, chama-se triciclo. Se for motociclo com carro, tem este sidecar. Já estão a ver aí? Isto é que é um motociclo com carro. Estão a ver, certo? E agora, a partir do momento que o motociclo, como regra geral, tenha menos de 50 centímetros cúbicos, que a sua velocidade não ultrapasse os 45 km por hora, passa a chamar-se ciclomotor. Ou seja, ciclomotor chama-se aos motociclos, como regra geral, que tenham menos de 50 centímetros cúbicos e que a sua velocidade não seja superior a 45 km por hora. Um ciclomotor pode ser de duas rodas, como pode também existir, não sei se vai mostrar aqui ou não, um ciclomotor pode ter 3 rodas. Ok? Chama-se ciclomotor de 3 rodas. Não se pode chamar triciclo, porque a partir do momento que se chama-se triciclo, a sua cilindrada já é superior aos 50 centímetros cúbicos. Portanto, se virem um ciclomotor, ou seja, que a cilindrada seja inferior a 50, ele pode ser um ciclomotor de 2 rodas, está aqui o exemplo, como pode ser um ciclomotor de 3 rodas. Eu tinha o vídeo parado e queria que ele andasse. Ok? Depois, isto é tudo que seja importante, vocês já sabem que eu repito e até ao exaustão para vocês não perceberem. Aqui o mais importante neste caso é vocês acabarem por ver as imagens e perceberem o que é cada uma. Ok? Já agora, independentemente do motociclo, ou seja, ser motociclo simples, duas rodas, triciclo, motociclo com carro ou ciclomotor de 2 e 3 rodas, pode ser atrelado um reboque, desde que o reboque só pode ter um eixo. Ok? Só pode ter um rodado. E tem que ser pequenino. Aquilo é estabelecido uns tamanhos, umas dimensões, pronto, que vocês não precisam saber. Isto aqui já é um triciclo. Okay? Isto aqui já é, que pode ser 2 rodas à frente e uma atrás, como pode ser uma roda à frente e 2 atrás. Também existe e até é mais usual o triciclo ter uma roda à frente e 2 atrás. Estes são menos visíveis, mas já existem. Ok? Em relação aos quadriciclos, os quadriciclos são deste tipo, podem ser assim como pode ser já de caixa fechada. Já agora, e aproveitando que estamos a fazer, embora vamos falar numa aula mais à frente, deixa-me pôr isto um bocadinho para cima. Qualquer condutor e ocupante de um motociclo tem que utilizar capacete, certo? Exceto se o motociclo tiver caixa rígida. Ou seja, nós vamos ver aqui quadriciclos e já existem motociclos também que têm aquela caixa. Tendo aquela caixa, obviamente é dispensável o uso do capacete. Neste caso, como vocês estão a ver aí, que vocês às vezes chamam de Moto 4, ok? Obviamente tem que levar capacete. Portanto, isto é um quadriciclo ligeiro, que vai até aos 350 kg. Ok? Também. E depois temos os quadriciclos pesados, que pode ser assim, como pode ser para transportar também algumas mercadorias. Já há alguns que têm uma caixa para transportar mercadorias. Portanto, tem a ver com o peso. A diferença de peso é que faz com que seja quadriciclo ligeiro ou quadriciclo pesado. Neste caso, obviamente, é dispensável o uso do capacete porque tem lá a tal caixa rígida. Ok? Isto é só para vocês verem o aspecto. Reparem, automóveis, temos aqui os ligeiros, neste caso, ligeiros de passageiros. Eu tenho aqui uma imagem que tem todos. Exatamente. No número 1, temos os... Estão a ver o número 1? O número 2 e o número 3? Conseguem ver todos? Sim? Ok. O número 1, temos os automóveis de passageiros. Temos o ligeiro de passageiros e o pesado de passageiros. No número 2, temos do lado esquerdo o pesado de mercadorias e do lado direito o ligeiro de mercadorias. Pronto, é só para vocês perceberem o aspecto. Já agora, número 3,
são veículos especiais que são construídos para desenvolver missões urgentes de socorro. Portanto, isto é, para vocês também perceberem a diferença entre um ligeiro e um pesado, não falando especificamente da lotação e do peso bruto, mas assim no aspecto. Olharem para um veículo e perceberem se ele é ligeiro e se é pesado. Aliás, por trás, vocês já sabem que nós já demos aquelas placas em que vos foi dito todo o veículo que tenha aquelas placas que é amarelinha e laranja, significa que aquele veículo é um veículo pesado, que o seu peso bruto é superior aos 3.500 quilos, blá, 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 que normalmente é o que sai. E pela traseira vocês acabam por conseguir ver, por ter aquelas placas, se é ligeiro, se é pesado. Pronto, isto não é preciso. Pronto. Depois temos os veículos agrícolas. Temos, não se esqueçam, o trator agrícola. Tem mais ou menos este aspecto. Deixa eu ver se passa mais algum para a frente. Se eu andar aqui muito para a frente e para trás, depois avança e conseguimos... E às vezes pode-me falhar alguma coisa. Temos uma máquina agrícola ou florestal. Trator agrícola ou florestal, máquina agrícola ou florestal. São mais ou menos idênticos. Ok? Isto tudo que vamos ver agora fala-se, ou seja, são veículos agrícolas. Vamos falar também do trator-carro, do motocultivador. Temos aqui um motocultivador. Este aqui também é o cantinho que está no cantinho em baixo. É o motocultivador e é equiparado ao trânsito de peões. Vai uma pessoa a pé empurrar aquilo no meio do campo. Ok? Portanto, este aqui em baixo é equiparado ao trânsito de peões. Isto é o trator-carro. Em relação a esta situação dos veículos agrícolas, ok? Já agora, no geral, qualquer veículo a motor que circule na via pública tem que ter matrícula. Portanto, todos os veículos a motor que circulam na via pública têm que ter matrícula. E eu lembrei-me agora de falar nisto, porque o trator-carro não existe ainda legislação complementar, ou seja, supostamente pela lei deviam ter matrícula, mas a maior parte ainda não tem, porque não existe ainda um regulamento. Ou seja, basicamente, até puxar lá uma pergunta e ele não tem que ter matrícula. Trator-carro é um veículo com motor de propulsão de 2 ou mais eixos, provido de uma caixa de carga, tem aquela caixa de carga atrás, destinado ao transporte de produtos agrícolas, cujo peso bruto não pode ultrapassar os 3.500 quilos. É equiparado para efeitos de circulação a um trator agrícola, mas chama-se trator-carro, que é isto que está aí. Eu preparei a imagem para vocês perceberem, ok? Certo? Está lá. Pronto, isto é um trator-carro, o peso bruto não pode ser superior aos 3.500 quilos, não tendo matrícula, ou seja, ainda não saiu legislação complementar e própria, portanto, ainda não tem matrícula atribuída. Certo? Portanto, não precisam de ter matrícula. Vamos mandar mais um bocadinho, porque agora vai sair outros veículos para a frente. Pronto. Depois temos máquinas industriais. Por exemplo, se ela for ligeira, máquina industrial, se for ligeira, vocês vão poder conduzir. Depois temos os veículos sobre carris. E depois vamos ter os reboques e os semi-reboques. Aqui o autocarro articulado. Porquê é que se chama autocarro articulado? Porque tem aquele fole ali a meio. Estão a ver ali? Parece que tem ali uma harmónica a meio. Parece que tem mais um bocado atrás. Já agora vou acrescentar aqui duas coisas importantes. Sim, Pedro. Todos os veículos a motor têm que ter matrícula, certo? Ok? Se for caso específico de perguntarem daquele veículo, ok, dizes que não, que ainda não. Mas regra geral, como regra geral, todos os veículos a motor que circulam na via pública têm que ter uma matrícula, normalmente duas chapas, ok? Sendo um motociclo só uma, mas regra geral dos automóveis, uma chapa, ok? Desculpem, duas chapas, uma matrícula, duas chapas. Ok. Veículo
único vs conjunto de veículos. Para vocês perceberem o que é um veículo único, é só considerado um veículo ou um conjunto de veículos. Veículo único funciona só como um veículo. E um automóvel normal, um ligeiro, um pesado, certo? Sem atrelar reboque nenhum, chama-se um veículo único. Este aqui, o autocarro articulado, apesar de ter aquele aumento, é considerado também um veículo único. Por exemplo, o comboio turístico, apesar de ter várias carruagens, é considerado, para efeitos de circulação, um veículo único. Só um veículo. A partir do momento que temos um ligeiro com reboque, um pesado com reboque, um pesado com semi-reboque, ok? Vou já projetar. Isto é um pesado com reboque, isto é um trator com semi-reboque. Vou já mostrar. Isso aí já são considerados conjuntos de veículos. Ok? Portanto, é para vocês perceberem a diferença entre um veículo único e um conjunto de veículos. Exemplos de veículos únicos, porque são aqueles menos usuais e que vocês podem ter dúvidas. O autocarro articulado e o comboio turístico. Com reboque ou com semi-reboque, passam a ser conjunto de veículos. E por isso é que nós falamos já em certas regras. Um veículo tem que recuar perante um conjunto de veículos. Um veículo que atrela reboque. Ok? Agora, perceberem o que é um reboque e o que é um semi-reboque. A diferença entre um reboque e um semi-reboque. Isto que vocês estão a ver aqui é um trator com semi-reboque. Estão a ver esse caminhão? Que é para não terem essa coisa preta que está aí à vossa frente. É isso que vocês estão a ver, certo? Isto é um trator com semi-reboque. Ou seja, se este veículo que está aqui à frente largar a parte de trás, fica só aquela parte da cabine, basicamente. Então chama-se isto um trator. E por isso é que eu vos disse, lembram-se que eu sei uma pergunta assim, o trator pode circular na autoestrada? E o que é que eu vos disse? Sim, o que não pode é o trator agrícola, porque o trator é a parte da frente, o veículo trator é a parte da frente do caminhão, é aquela cabine. Portanto, isto que vocês estão a ver aí é um conjunto de veículos, certo? Porque são dois veículos independentes, e um é o veículo trator e o outro é o semi-reboque. O semi-reboque, nós temos o trator e o semi-reboque encaixa em cima da parte de trás do veículo trator. Quando for um pesado com reboque, ele engata aqui atrás. Já vamos ver isso, ok? Com semi-reboque, ele engata em cima. Se vocês repararem, certo? Aquela parte preta de trás engata por cima da roda de trás do trator. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Certo? Ok. Vou-vos já mostrar agora um pesado. Um pesado com reboque. Isto é só para vocês verem um aspecto. Blá, 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 blá. Vamos ver se ele entretanto passa. Eu não queria avançar para a frente, que é para não... Ok. Já estão a ver... Eu vou já vos mostrar mais à frente que tem. Já estamos aqui a ver os veículos sem motor. Temos o velocípede, que pode ter motor ou não, mas é considerado na mesma sem motor. Portanto, já há aqueles que a gente dá pedaizinhos e guarda um bocadinho de energia e é mais fácil, ok? É considerado na mesma um veículo sem motor e, obviamente, vamos ter o tração animal. O veículo de tração animal, que é o outro veículo sem motor que existe. Ok. Aqui vamos avançar mais um bocadinho. Ok. Isto aqui é o semi-reboque. Estão a ver? Depois a parte da frente, aquela cabine vai engatar ali por baixo. Ou seja, isto engata por cima do veículo trator. E agora vamos ter aí o reboque, quase certeza absoluta. Pronto, já sabem, dos veículos sem motor, faltava o veículo de tração animal. Pronto, aqui temos aqui mais, isto são mais rebocáveis. Portanto, são máquinas rebocáveis, ou seja,
aquilo é uma máquina industrial rebocável, é tipo um... como é que chama isto? Alguém sabe? Tive uma branca agora. Ai... Aquilo é necessário para as obras, aquilo tem combustível e dá energia. Ai, como é que chama isso? O que está do lado direito, estão a ver? Exatamente, é tipo um gerador. Obrigado. Ok, a sério. Pronto, isto é um gerador. Acaba por ser uma máquina industrial rebocável, porque metes ali o outro lado. Pronto, isto é só para vocês verem e dar um exemplo. Ok, e obrigado. Esperem aí que eu vou já mostrar-vos também já. Pronto. Isto, por exemplo, é um pesado de passageiros com reboque. Ok? Lá está, engatou na traseira. Portanto, chama-se isso reboque. Pode ser um ligeiro com reboque, pode ser um pesado com reboque. Vamos ver aqui. Eu sei que tenho aqui mais para a frente mais imagens. Pronto, está aqui o veículo de tração animal. Isto é os pesos. Okay. Pronto. Isto aqui, estão a ver? Já é um pesado com reboque. Pesado, que é a parte da frente com reboque. Que é diferente do trator com semi-reboque. Que até chegámos a falar isso na tabela das velocidades. Que um trator com semi-reboque, ok, é igual ao pesado de mercadorias. Exatamente, Carmo. Ia falar nisso e tu estavas-me a perguntar. E exatamente. E foi uma das coisas que eu referi, até já respondi a alguém também no grupo do WhatsApp. Ok? Portanto, um pesado de mercadorias é igual a um trator com um semi-reboque em termos de velocidade. Um é um veículo único, o outro é um conjunto de veículos, mas em termos de velocidades é igual. Este é que já é diferente, que é pesado de mercadorias com reboque. Ok? Certo? Entendido? Pronto, isto dos pesos já falámos. Vou já aqui falar nos pesos. Exatamente. Pronto. Vou pôr o vídeo em pausa que eu tenho aqui. Ok. Pronto. Em relação aos pesos, sou-vos muito sincero. Os vossos colegas têm-me dito que não têm saído há anos. Que não tem saído nenhuma pergunta sobre pesos. Assim, isto que vocês estão a ver, esta tabela aqui. Nós tentámos arranjar uma maneira mais ou menos, se vos tirar algum tipo de pergunta, normalmente se vocês fizerem isto, isto resultou para quando tirarmos o curso, para os formadores tirarem o curso, ok? Que obviamente é mais complexo. E pelas hipóteses de respostas que eles dão, normalmente, se fizerem isto que está aqui, regra geral, vai-vos bater certo com a resposta. Isto é simples. É vocês pensarem. Número de eixos, 2. Se vocês multiplicarem por 8, o que é o eixo? O 2 é o eixo da frente e o eixo de trás. Um veículo que tenha 2 eixos. Ok? Portanto, 2 vezes 8, 16. A resposta é 19. 2 vezes 3, 8 vezes 3. Quanto é que é 8 vezes 3? Vocês sabem a tabuada? 24 dá 26. Estão a ver? Dá 26. 8 vezes 4. Aqui até dá certo. Certo? 8 vezes 4, 32. Certo? 32. Aqui dá certo. E é sempre assim. Reparem. 8 vezes 3. 8 vezes 4. É sempre o mais aproximado. Posso-vos dizer que foi mais ou menos assim que nós decoramos e conseguimos chegar lá. Porque é difícil vocês saberem isto tudo. Agora, continuo a dizer, ninguém dos vossos colegas tem-me dito, e nós não temos na nossa base de dados, portanto, o normal é também não haver em exame, perguntas diretas sobre qual é o peso em toneladas
de um veículo de 2 eixos, 3 eixos, 4 eixos, reboques de um eixo, reboques de 2 eixos. Ok? Normalmente, multiplicando por 8, dá mais ou menos o resultado. Pá. Ok? Dediquem-se um bocadinho a isto, embora, como eu vos disse, não conheço nenhuma pergunta que saia sobre isto. Ok? Temos que falar, como é óbvio, para vocês ficarem com isto, e isto vocês convém guardarem. Passando à frente, vamos às partes principais, que é altura máxima, largura máxima e comprimento máximo, que normalmente é uma das coisas que eu sei. Deixa eu ver o que é que eles dão aqui primeiro. Exatamente. A largura, desculpem, a altura, o comprimento máximo de um veículo, regra geral, há exceções, ok? Mas regra geral, é 18 metros e 75. 18 metros e 75. A altura máxima é 4 metros. A contar, obviamente, do solo. A largura máxima é de 2,55 metros. É o normal, os 2,55 metros é o regra geral, digamos. Mas para os veículos com caixa exotérmica, tipo aqueles de levarem os frios, aquelas arcas frigoríficas, ou aquela parte do transporte do pão, a caixa de carga é mais grossa para isolar o frio ou para isolar o calor. Ok? E esses podem ir até aos 2,60. Portanto, ok? Portanto, regra geral, 2,55. Caixa isotérmica pode ir até aos 2,60. Ok? Pronto, vou-vos mostrar aqui caixa isotérmica. Olha, estão a ver aqui, este é de caixa isotérmica. Portanto, este pode ir até aos 2,60. Vocês estão a ver aí no vídeo. Ó, mais um. Chama-se transporte condicionado. Tem mesmo a caixa de carga já feita. Portanto, estes podem ir até um máximo de 2,60. Mas, regra geral, a largura máxima é os 2,55. Ok, ok. Pronto, deixem-me ver só se aqui... Pronto. Eu agora vou aqui... E deixem-me só ver aqui o que é que eu tenho aqui. Ok. 23. Já agora... Pronto, os 4 metros, altura... Os 2,55 ou 2,60 transporte condicionado. Exatamente. Ok. Pronto. E depois, já agora vamos ver aqui estas dimensões. Okay. Um pesado normal, reparem, com 3 eixos. 1, 2, 3. O comprimento máximo, okay, é de 12 metros. Portanto, não podem ultrapassar os 12 metros. Podem ter menos, não podem é ter mais. Portanto, 2 ou mais eixos, 2 e 3 eixos, o comprimento máximo é 12 metros. Se for autocarro, 2 eixos, 1, 2, o máximo é 13,5. Se for de 3 eixos, o máximo é 15. E se for aquele articulado, é os 18,75. Está aqui. Já agora, reparem, aqui vê-se bem a diferença. Trator com semi-reboque, 16,5. Pesado com reboque já pode ir
até aos 18,75. Okay? Aqui já conseguem, na mesma imagem, verem a diferença entre um trator com semi-reboque e um pesado com reboque. Isto são máximas, não podem ultrapassar. Depois, uma das exceções, estes veículos que transportam material linhoso, por exemplo, árvores, transporte de árvores, já podem ir até aos 25 metros e 25. É uma das exceções. O comboio turístico é na mesma aos 18,75, portanto não pode ser mais. Depois, reboque de um ou mais eixos só pode ir até aos 12 metros. Lembram-se daquela do veículo longo? É uma das que sai em termos de comprimento. Veículo longo, mais 12 metros. Aqui, uma exceção em termos também de comprimento, que é a máquina industrial, que pode ir até aos 20 metros. Pronto, já está aqui. 2,55, 2,60. Tem exceção destas máquinas que podem ir até aos 3 metros. Tem aquela pá. Ok. Ok. Pronto. Acho que isto está tudo ok e já não precisam mais disto aqui. Ora bem, vamos mais para a frente. Exatamente. Ok. Pronto. Isto depois, temos aqui, e começamos então para a parte mais, digamos, ainda por fora, mas vamos já entrar para dentro de um veículo, ok? Pronto. Isto é mais ou menos o aspecto. Ou seja, temos ali a carroçaria, certo? Depois aquela caixa, que é o que vocês estão a ver. É só para vocês ficarem com uma percepção disso, não é preciso. Quadro é a estrutura resistente sobre o qual assentam todos os outros constituintes dos veículos. A carroçaria é a parte que define aquela forma exterior. Portanto, a carroçaria é aquela parte de fora. O quadro é aqueles ferros todos por dentro que depois onde vão sustentar todas as coisas. Os bancos, okay? O painel de instrumentos, o tablier, blá, blá, essas coisas todas, ok? Portanto, o primeiro que vocês viram era a carroçaria, depois vocês viram o quadro. E depois temos, então, a parte interior, que todo o condutor deve conhecer, que, em termos de símbolos, é igual em todos os veículos. Em termos de disposição dos equipamentos, é que pode ser diferente. Tanto que, por exemplo, o que vocês estão a ver aí é um painel de instrumentos, ainda com, já ali com qualquer coisa digital, mas ainda com manómetros, ou seja, com ponteiros. Já há aqueles painéis de instrumentos basicamente todos completamente digitais, com a velocidade já instantânea digital, etc. Outros ainda é por ponteiros. Agora, os símbolos, as luzinhas que acendem, a cor das luzinhas que acendem são iguais em todos os veículos. Isto para chamar a atenção que vocês têm, entre aspas, muita mania de dizerem é a primeira vez deste carro, eu não sei como é que se faz isto, aquilo ou aquilo outro. Ok? Perceberam? Vocês vão, se tiverem com atenção, vocês vão, e vão ter aulas que vão, no módulo seguinte, complementar isto que eu estou a dizer, vocês vão ter todos os instrumentos necessários para chegarem dentro de um veículo e saberem fazer as coisas. Sem que o vosso instrutor prático tenha que vos andar a explicar onde é que se ligam as luzes, muito menos quais as luzes. E não hoje perguntei a uma aluna qual é as luzes que tínhamos que ligar. Choveu todo o dia, todas as aulas que eu tive que dar de condução, o que é que os alunos tiveram que fazer no início? Ligar as luzes médias aos de cruzamento. E ainda estava em dúvida se era aos mínimos, se era aos médios. Estão a ver? O que é que lhe aconteceu? Começou logo a levar na cabeça, como é óbvio. Não tem que haver dúvidas. Ok? Entendido? Depois, onde é que se liga? E tal. Onde é que se liga? Vai haver uma aula que é filmado, é tirado foto a locais diferentes de veículos para veículos, onde vocês podem fazer ligar as luzes. Okay? E depois os símbolos. Vocês olham para as manetes, tem lá os símbolos.
É só vocês. Isto significa mínimos. Isto significa médio. E depois acendem no painel de instrumentos, que é isso que também vamos ver aqui. Estão a perceber? Portanto, esta parte também é importante. É claro que vamos fazer perguntas que vos saem na teoria. O que é o velocímetro? Sai. O que é o contra-rotações e o que é que ele indica? Sai. O que é que nos indica a temperatura? Como é que se vai chamar? Termómetro. O nível de combustível? Liquidómetro. Liquidómetro que nos indica o nível de combustível. O que é o velocímetro? O que é o velocímetro? Este velocímetro o que é que marca? Qual é a velocidade que este velocímetro marca? Ver? Ali mais ou menos que nos 120? Sim, exatamente. O que é o velocímetro? Dá-nos que tipo de velocidade é que nos dá? Média? Ou é velocidade instantânea? Não é máxima. Dá-nos a velocidade que vamos naquele momento. Ou seja, é a velocidade instantânea. Se estiver a zero, quer dizer que estamos parados. Ok? É uma pergunta que sai. O velocímetro indica velocidade instantânea. Aquilo que vai ali nos 2,5, quase a chegar aos 3. Como é que chama aquele ponteiro? Vocês sabem? O que é que ele mede? As rotações. É o conta-rotações. E é sempre, ou normalmente é sempre, rotações RPM. Tem lá mesmo escrito RPM. Rotações por minuto do motor. Rotações por minuto do motor. Quando tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, é vezes 1000. Ou seja, 1000 rotações, 2000 rotações, 3000 rotações, 4000 rotações. Ok? Há alguns que tens 10, 20. Esse é vezes 100. Perceberam? Ok? RPM, rotações por minuto. Aquele manómetro mais pequenino dentro do conta-rotações. Alguém sabe o que é? Que tem... Exatamente. É o termómetro da temperatura. Que em alguns carros tem de ponteiro, outros acende a luz quando ele estiver aqui. Quando o carro estiver a sobreaquecer. A aquecer mais que o devia. Do que deve. Porquê? Porque ele tem que estar quente. Normalmente sabem mais ou menos qual é a temperatura? Ele tem que estar. Nem deve estar abaixo, nem deve estar acima. Mais ou menos sabem, têm noção? 90 graus. Portanto, ele, vocês não têm que dizer está a aquecer. Não, ele está a sobreaquecer, porque ele quente tem que estar. Não pode ultrapassar uma determinada temperatura. Quando é o manómetro, mais ou menos é a meio. Ele não pode passar do meio para cima. E o outro, do lado direito, no velocímetro? O que é que significa? Exatamente, o indicador de combustível. Que está mais ou menos a meio. Certo? E ele vai se deslocar para a esquerda ou para a direita? Se continuarmos a andar, começa a deslocar-se para onde? Para a esquerda, certo? Para a reserva, que é aquela parte vermelhinha que vocês estão a ver ali. Exatamente. Para a direita quer dizer que ele está mais cheio. Era bom que ele andasse ao contrário. Ok? Isto é só para vocês ficarem já com uma noção. E ali em cima, onde tem aquelas letrinhas a vermelho, que aí já é digital, se vocês carregarem lá no botãozinho, numa das manetes, aquilo começa a passar, vão ter ali, neste carro é ali, que é a indicação do quê? Dos quilómetros. E às vezes tem outro tipo de indicações. Da revisão, por exemplo, ok? Mas vão ter lá os quilómetros totais e quilómetros parciais. Portanto, existe o conta quilómetros total e existe o conta quilómetros parcial. Deixem-me ver se eu tenho aqui, que é mais fácil, se calhar vocês verem aqui. Pronto, este aqui, reparem, já é este velocímetro aqui, já é a moda antiga em termos de quilómetros. Olha, quilómetros totais e o quilómetro parcial. Os totais já sabem, desde a origem, nunca podem ser alterados. Os parciais são aqueles que sempre que a gente queira, possa pôr. Ponha 0 para controlar, por exemplo, a distância que vamos fazer da minha casa à casa da minha namorada, por exemplo. Olha, hoje fiz 10 km, hoje fiz 20, ok? Certo? Portanto, conta quilómetros total, está aqui. Chama-se também odómetro. O odómetro é o que nos indica os quilómetros.
Reparem, velocímetro, velocidade instantânea, conta quilómetros total ao odómetro e conta quilómetros parcial. Nunca podem ser alterados, obviamente, os totais. É obrigatório qualquer condutor conhecer os principais instrumentos. A disposição pode variar de carro para carro. Por exemplo, eu tenho dado aulas num carro que nem contrarrotações tem. Porque não é obrigatório ter. Velocímetro tem que ter sempre. Certo? Até um examinador desses instrumentos que vocês têm aí no painel de instrumentos, qual é o que não é ou não pode ser dispensável. Ou, por exemplo, se não estivesse a funcionar, não podíamos fazer exame. Vocês diziam o velocímetro. E ele pergunta, mas porquê é que nós sem velocímetro não podemos circular? Porque não sabemos qual é a velocidade instantânea que estamos, se estamos ou não a cumprir o limite. Portanto, não estando a funcionar, vocês, por exemplo, não podem fazer o exame, obviamente, sem velocímetro. Obviamente é perceptível o porquê. Para aqueles veículos que não têm, então, e alguém me respondeu, é o termómetro. Para aqueles veículos que não têm, certo? O ponteirozinho, o manómetro da temperatura, também pode simplesmente, se o veículo entrar em sobreaquecimento, acender esta luz. Isto é o termómetro. Dá-nos a informação da temperatura, não é do motor, é do líquido de refrigeração. Nós vamos já falar nisto, do sistema de refrigeração. Ok? Se acender esta luzinha, tem a ver com o óleo. Ok? Portanto, alguns têm, normalmente é só luz, e nos automóveis ligeiros, regra geral, é só luz. Se acender esta luz, quer dizer que existe falta de pressão. Pode ser falta de óleo, mas pode ser ter óleo, mas o óleo não estar a fazer a lubrificação. Então, não quer dizer, nem podem dizer que acendeu esta luz, o carro está sem óleo. Não. Vai-se ter que verificar o nível de óleo, que é o que vamos também explicar daqui por um bocadinho, sistema de lubrificação, que é a parte final da aula. Ok? Se acender esta luz, que eles perguntam, às vezes no início do exame, okay? Esta luz significa o quê? Falta de pressão do óleo. Pode ser por falta, reparem, nós em casa temos, imaginem, água do poço, por exemplo. Ok? Vocês abrem a torneira, nós temos água, mas a água não sai na torneira. O que é que puxa a água? Normalmente o que é que as casas têm para puxar a água? Uma quê? Uma bomba, certo? Também existe a bomba de água e a bomba do óleo. A bomba do óleo pode estar avariada e não estar a puxar o óleo. Pode estar onde passa o óleo estar entupido, por exemplo. Portanto, não quer dizer especificamente que seja falta de óleo. Depois, se desacender esta luz, tem a ver com o sistema elétrico do veículo. Ok? Chama-se isso o amperímetro. Ok? Pode ser alternador, pode ser fusíveis, pode ser mesmo a bateria. Ok? É alguma anomalia no sistema elétrico, na corrente elétrica. Este que ninguém gosta. Liquidómetro ou indicador do nível de combustível. Este que normalmente não sei porquê, às vezes querem iniciar a aula com esta luzinha vermelha no painel de instrumentos, o carro ali, e vocês querem iniciar a aula na mesma, e forçam. Já aconteceu em exame, colegas vossos reprovarem, não pousarem bem, ou por não, primeiro nem foram lá, outros às vezes vão lá, que é o travão de estacionamento, pousam, mas não o pousam totalmente e a luzinha fica acesa. E tu começa a tocar e o examinador vai-vos reprovar. Portanto, isto normalmente significa que o carro está com o travão de estacionamento. Se apagar, se estiver tudo bem, vocês pousaram, apagou a luz, arrancaram e ela acender a meio de uma viagem, já pode ser alguma anomalia no sistema de travagem do veículo.
Ok? Nunca arrancarem com luzinhas vermelhas no painel de instrumentos. Pronto, verifiquem sempre se falta alguma coisa. Ok? Pronto, e depois temos o tal conta-rotações, que já vimos, também chamado de taquímetro. Portanto, o taquímetro também tem... Normalmente eles perguntam conta-rotações, não falam no taquímetro. Mas taquímetro e conta-rotações é a mesma coisa. Ok? Pronto. Depois, às vezes tem este símbolo que tem a ver com o sistema de o ar-condicionado, sistema não é de refrigeração, de controle da temperatura no habitáculo do veículo, ok? Eu vou já mostrar aqui outras. Pronto, as setinhas verdes dos piscas, para um lado e para o outro, ok? E já vou mostrar mais luzes importantes, ok? Já agora, tacógrafo. Antigamente era de disco, por isso é que tenho aqui este símbolo, ok? Agora é tipo um cartão. É só obrigatório nos veículos pesados. Já dei uma, Pedro. Ok? Dei logo no início. Depois, entretanto, falamos. Portanto, tacógrafo obrigatório nos pesados. Para isto, controla, ok? É constituído por um velocímetro, por um relógio e por um conta-quilómetros, porque ele está a controlar o tempo de repouso do condutor. Ou seja, como vocês sabem, ou já ouviram falar, e por isso é que agora a maior parte dos pesados que vocês veem em circulação tem dois motoristas, que é para o caminhão continuar em circulação, e trocam o motorista não pode conduzir por X horas. Ou seja, só pode conduzir até X horas. Depois tem que fazer uma pausa. E depois pode voltar outra vez. Ok? Percebem? Ou seja, isto controla não só as velocidades praticadas, se excedeu ou não, e o número de tempo, ou seja, o tempo que aquele condutor está em circulação. Cada condutor tem esse tacógrafo. Sempre que esteja a conduzir, ele tem que estar, obviamente, em funcionamento e a controlar a tal velocidade, os tais quilómetros, o tal tempo que o condutor está em circulação ou está parado. Ok? Portanto, isto é importante e saem perguntas sobre isto. Ok, ok. E já vamos aqui para o sistema. Pronto, isto já não vou precisar. Ok, pronto. Agora, vou buscar aqui, exatamente, o que eu tinha aqui. Pronto. A 1, já vimos que é a do travão de estacionamento. A 2 é a revisão do veículo. Ou chegou à altura da revisão, ou é filtro de partículas. Okay. A 3 já vimos sistema elétrico. A 4 é a resistência. Isto normalmente acontece, vocês dão à chave de manhã cedo e acende esta luzinha. Só devem dar mesmo à chave para pôr o carro a trabalhar quando esta luzinha desligar, que é do aquecimento. A 5 é do controle de estabilidade. Ok? Portanto, controle de estabilidade do veículo. A 6, combustível. A 7 tem a ver com a travagem, mas esqueçam, isto não me sai. Ok? A 8, temperatura. A 9, sinais de perigo. Onde se liga os sinais de perigo, os 4 piscas. O 10, importante, desembaciar o vidro da frente. O de trás vai ser retangular, é igual, mas é um retângulo. Este é tipo trapézio, porque é o formato do vidro da frente. O 11, airbag. O 12, algum pneumático com pressão irregular. Ok? Portanto, não está certa a pressão desse pneu. 13, farol de nevoeiro atrás. 14, pressão do óleo. 15, ABS, sistema de ABS. 16, cinto de segurança. E 17, alguma porta aberta. Ok? Para terminar, ainda tenho aqui uma importante que eu tenho aqui no vídeo. É ali. Já agora, estão a ver esta verde aqui no conta-rotações? Estão a ver? Esta é mínimos.
Este é o símbolo dos mínimos. Estão a ver ou não? Essa luzinha verde. Ok. Pronto. Isso é os mínimos. Ilumina o painel de instrumentos e normalmente liga essa luzinha aí. Isto é mínimos. Deixa-me só avançar agora um bocadinho, que ele vai passar para aquilo. Aqui eu não consegui arranjar ainda com cor, vou ter que arranjar uma coisa melhor, mas ando sempre a correr. Em I, que eu quero buscar aqui. Exatamente. Pronto. Ok. Eu vou dizer as cores. Ou seja, vou-vos dizer principalmente esta que não vimos aqui das luzes. Do lado esquerdo, contando da luz de baixo para cima, ok? Começando de baixo para cima, as duas primeiras são referentes aos médios e aos máximos do veículo. Sendo que o médio, a cor não, o desenho é o mesmo, a cor é que é diferente. Os médios, quando vocês estão com os médios ligados, a luz é verde. Portanto, este primeiro de baixo, imaginem que aquilo é verde, aquele rebordo que está ali é verde. Se for os máximos, é azul. Depois temos os mínimos. E sempre que vocês tenham, é parecido com os médios e com os máximos, mas tem tipo uma resistência, tem tipo uns riscos, que é o quarto e o quinto. Se for verde, é os faróis no voeiro à frente. Se for o laranja, é o farol no voeiro atrás. Entenderam isso? Perceberam o que eu disse? Pronto, que era o que nos faltava. O que nos faltava, ok? Portanto, isto são as luzes. 1, 2, 3, 4, 5. Médios, cor verde. Máximos, símbolo cor azul. Farol, desculpem, mínimos. Depois, farol no voeiro. À frente é o verde. Atrás é o laranja. O amarelado é o laranjado. Ok? Certo? Percebido? Pronto. Parte seguinte, que é para irmos depois aos sistemas. Deixa-me ir para aqui, procurar aqui para a frente. Tacógrafo. Ok. Ok. Pronto. Tipos de combustíveis a utilizar. Primeiro, o recomendado pelo fabricante. Ou seja, se o carro é gasolina, vamos meter gasolina. Se o carro é gasóleo, vamos meter gasóleo. Se o carro precisar de levar AdBlue, se o carro é gás, temos que meter gás. Se o veículo é elétrico, é elétrico. Ok? Portanto, o combustível a utilizar, obviamente, tem que ser recomendado ou é-nos dito pelo fabricante. Depois, onde é que vocês metem? Isso já é com vocês. Certo? Pronto. Dos combustíveis normais, o menos poluente é, sem dúvida, o gás. Ok? Então temos a gasolina, que agora já nem existe a 98, já existe, já só existe a 95, depois existe o gasóleo, existe o gás, certo? E depois já existe a energia elétrica, o hidrogênio, etc. Portanto, já começam a surgir esses outros tipos de combustíveis. Em relação aos combustíveis normais, gasóleo e gasolina, não se esqueçam que para haver combustão, juntamente com o combustível no depósito, tem que haver oxigênio. Portanto, não é chumbo. Eles perguntam mesmo o que é que tem que estar junto do combustível para que haja combustão. E é oxigênio. Está anotado? Menos poluente dos normais, o gás. Está anotado? São perguntas que saem. Ok. Posto isto, já falamos das matrículas. Ok. Pronto. Entretanto, já vamos ver isso. O coisa pode continuar aí. Exatamente. Pronto. É só isso. Vamos então falar e vamos gastar os últimos minutinhos que temos em falarmos nos sistemas dos veículos. Atenção que isto é importante e saem muitas perguntas sobre isto. Sistema de transmissão. Ok? É constituído
pela embreagem, pela caixa de velocidades, pelo veio de transmissão, pelo diferencial e pelas rodas motoras. Importante. Rodas motoras, perceberem que são as rodas que recebem o movimento do motor. Já falámos nisto quando falámos na utilização das correntes de neve. O carro tem tração à frente, quer dizer que as rodas motoras são as duas da frente. O carro tem tração atrás, quer dizer que as rodas motoras são as de trás. Se o carro for 4x4, quer dizer que as rodas motoras são as 4. Ok? Depois, importante, caixa de velocidades. Reparem, multiplica e desmultiplica. E aqui vocês têm que perceber uma coisa muito importante, que é, vai-vos ser muito útil, e não obriguem o vosso instrutor prático a explicar-vos isto muitas vezes, porque alguma coisa está mal. Sempre que vocês estejam a conduzir, vai existir a velocidade instantânea, que é-vos dada pelo velocímetro. E vai haver a caixa de velocidades. E vai haver o ambiente rodoviário, o que vocês têm à vossa frente. A velocidade instantânea a qual vocês vão, naquele momento, vai depender do que vocês têm à vossa frente. Se estão dentro, se estão fora de uma localidade, se podem andar mais ou menos, se está a chover, se não está, se temos muitos veículos ou não, se temos espaço para andar ou não. Toda a gente percebeu o que eu acabei de dizer? Portanto, se vocês vão a 10, se vão a 20, se vão a 50, se vão a 100, certo? Vai depender do que vocês têm à vossa frente. Assim como a velocidade que vocês vão ter na caixa de velocidades vai depender da velocidade instantânea. Regra geral, e esta pergunta toda a gente entende e vai ou consegue responder, vocês estiverem parados para arrancar, qual é a velocidade que vocês vão ter que ter na caixa de velocidades? Primeira velocidade, certo? E para meterem a segunda velocidade, vocês primeiro vão ter que fazer o quê? Acelerar. Vocês vão ter que aumentar a velocidade. Ok? Exatamente. Primeiro aceleram, chegam a uma determinada velocidade ou uma determinada rotação, que é para isso que serve o contra-rotações, vão pisar a embreagem e vão meter segunda. Quando quiserem meter terceira, o que é que vocês fazem? Aceleram mais um bocadinho, depois é que pisam a embreagem e metem a terceira. Ou seja, vocês primeiro veem se podem ou não aumentar a velocidade, aumentam a velocidade instantânea acelerando e depois sim é que vão trabalhar com a caixa de velocidades. Por isso é que sai uma pergunta teórica a dizer o que é que eu tenho que fazer à velocidade instantânea para engrenar velocidades. E a resposta certa é adaptá-la. Eu tenho que alterar essa velocidade instantânea. Se for para cima, multiplica. Eu acelero. Se for para baixo, ou seja, vou ter que fazer uma regressão. Estou em quarto, vou ter que meter terceira. Estou em terceira, vou ter que meter segunda. Mas é aqui que vocês falham. Porque ninguém se lembra. Normalmente uma pessoa diz, vocês vão a 40 km por hora e o instrutor vai-vos dizer, vamos sair na segunda saída. E a primeira coisa que vocês pensam é pisar a embreagem e meter a velocidade para baixo. Não. E muitas vezes o carro, ao fazerem isto e depois levantarem, o carro vai fazer assim, bum! Porquê? Porque acabaram de engrenar uma velocidade na caixa de velocidades não condizente com a velocidade instantânea. Basicamente obrigaram o carro a afrouxar muito. E por isso é que ele muitas vezes faz solavancos, ok? Que muitas vezes faz também porque largam rápido e faz aquele barulho. Não se esqueçam, por favor, disto. Vocês têm sempre, quer seja para cima, quer seja para baixo,
vocês têm que adaptar a velocidade instantânea. Ou seja, antes de qualquer redução na caixa de velocidades, se vocês ainda não estão na velocidade indicada, só vão meter primeira caso parem para arrancar. Se vocês não pararem, regra geral, se vierem em segunda, abrandaram um bocadinho, não tiveram que parar, não vão ter que meter primeira. Regra geral, não vão ter que meter primeira. Ou seja, se vão em terceira, só vão ter que meter segunda, se realmente... E vai-vos ser dado. Olha, estás a ver o conta rotações. Tu continuares a trabalhar, ele vai chegar às 1000. Se ele chegar às 1000 e passar para baixo das 1000, se tu estás em terceira, tens que meter segunda. Se tu estás em quarta, tens que meter terceira. E vai-vos ser dado também velocidades. Mas olha, estás a ver, estás 40. Ok, não, estás em terceira, estás em 40, deixa estar. 35, deixa estar a terceira. 30. Vais ter que continuar a travar? Não, vou poder acelerar. Então não metas segunda. Começa a acelerar e o carro começa a subir outra vez. Olha, mas cheguei aos 30. Mas eu vou ter que continuar a travar, porque os carros estão a travar. Então, 29, 28, alto. Então vamos ter que meter segunda. Perceberam? Não é chegar a irem a 40 ou a 45 e lembrarem-se que têm que meter uma segunda. O problema é que vocês erram isto. Ok? Portanto, interpretem bem aquilo. A única pergunta que eu sei que sai em relação à caixa de velocidades é isto. O que é que eu tenho que fazer para engrenar velocidades? O que é que eu tenho que fazer à velocidade instantânea? Ok? Para engrenar uma velocidade na caixa. Tenho que adaptar a velocidade, seja para cima, seja para baixo. Eu vou ter ou que aumentar ou reduzir a velocidade e depois, sim, engrenar a velocidade na caixa de velocidades correspondente à velocidade que eu tenho no velocímetro. Isto parece complicado. Não é, se vocês pensarem no que estão a fazer. O problema é que vocês só ouvem. Vamos sair na segunda saída. Olha, estamos ali um obstáculo. E vocês lembram-se? Pisam a embreagem e metem segunda. Não. Primeiro tiram o pé do acelerador. Depois começam a travar. Regra geral. A não ser que já estejam numa velocidade e que já nem têm que travar para chegar lá e para meterem a velocidade correspondente. Agora, se estiverem muito acima, vocês têm que travar. E por isso é que existe um travão. Ok? Pronto. Em relação à parte da embreagem, que é obviamente, e sai para perguntas, e ao dizer isto que vou dizer agora, não pensem que pisar uma embreagem, como regra geral, vai diminuir a velocidade. Porque isso é completamente errado, é um conceito completamente errado. Nem meterem na cabeça, como muitos bem com todas as vezes que travo, eu tenho que pisar a embreagem. Isso é completamente errado. Porque, aliás, se vocês tiverem aceleração e forem à embreagem, o carro vai aumentar, porque vocês simplesmente soltam o veículo. O motor deixa de ter ação sobre as rodas. As rodas são redondas, têm lance, então se formos a descer e vocês pisarem em embreagem, mais o carro anda. Portanto, tirem já essa coisinha da ideia que pisar uma embreagem é o que para o carro. Não para o carro. O que para o carro é o travão. Portanto, nem sempre, quando tiram o pé do acelerador e travam, vão ter que pisar na embreagem. Vão ter que pisar se tiverem que trabalhar com a caixa de velocidades. E quando for para parar, vão ter que pisar, senão o carro acaba por ir abaixo. Mas isso é quando estão quase parados. Ok? A embreagem, quando pisamos, reparem, aqui diz estabelece ou interrompe a ligação entre o motor e os restantes órgãos. A gente fala entre o motor e as rodas motoras, para sermos mais diretos. As perguntas que saem é, o que é que acontece quando eu carrego? E vocês dizem, corta, desliga, corta a ligação entre o motor e as rodas, corta a ligação entre o motor e as rodas. Ok? Certo? Portanto, quando se pisa. Quando se tira o pé da embreagem, faz-se a ligação. Estabelece a ligação entre o motor e as rodas. Ok? Portanto, é o que sei. O que é que acontece quando pisamos o pedal de embreagem? Interrompemos, desligamos o movimento entre o motor e as rodas. O que é que acontece quando tiramos o pé da embreagem? Estabelece-se a ligação, faça a ligação entre o motor e as rodas. Isto são as perguntas que saem também em relação à embreagem. Ok? Sistema de transmissão, cheque, o principal está falado. Sistema de lubrificação. O que faz a lubrificação do motor é o óleo. Óleo que está depositado no recipiente que fica por baixo do motor
chamado cárter. Regularmente, o normal utilizador do veículo tem de fazer a verificação do nível de óleo. Essa verificação é feita no motor, através de uma vareta, não esquecendo que para fazer a verificação, o carro tem que estar numa superfície plana e pelo menos parado há 10, 15 minutos. Não precisamos de dizer que tenha que estar frio, ok? Não é preciso estar frio. O que temos que dar tempo é se o motor esteve a trabalhar, o óleo está todo espalhado, temos que dar tempo ao óleo repousar lá no cárter, ir todo lá para o cárter, que é para, obviamente, assim termos mais noção e uma noção mais exata do nível do óleo. Portanto, temos que o deixar escorrer. É como pegarmos numa garrafa de azeite, certo? E fizermos assim e depois pomos-lo à direita e temos que estar ali um bocadinho para o azeite escorrer todo para o fundo da garrafa. Ok? Portanto, o carro tem que estar numa superfície plana. Normalmente não se precisa dizer frio, ok? Mas que tenha estado repousado o tempo suficiente para verificarmos o nível de óleo. A vareta tem um comprimento razoável. Porquê? Porque tem que atravessar todo o motor e chegar lá ao fundo, ao tal recipiente ao cárter. Certo? E, apesar de ser deste tamanho, ok, grande, na pontinha da gabareta, que é o que vocês estão a ver aqui em baixo, isto aqui deve ser para aí o máximo e isto aqui é o mínimo. Portanto, só, e ela depois continua por aqui acima, como vocês estão a ver. Então, na pontinha tem a tal graduação. Tem um mínimo e tem um máximo. Obviamente deve estar acima do meio, mais próximo do máximo. Também nunca acima do máximo. Ok? A primeira vez que se tira a vareta tem que se limpar. Nunca utilizem um guardanapo ou qualquer coisa de papel. Porquê? Porque pode-se deteriorar e ficar na ponta da vareta, vão meter e vai ciscos lá para dentro. Então devem utilizar sempre um pano que não se esteja a desfazer, como é óbvio. Ok? E depois, sim, metem a vareta e primeira vez tiram e limpam porque ela está suja. É uma resposta óbvia. Ok? Alguns dos examinadores lembram-se de fazer esse tipo de perguntas no dia do exame de condução. Mandam-vos abrir o capô e perguntam o que é aquilo e vocês dizem, olha, aqui é onde é que se insere o óleo. Aqui, agora há veículos que até onde se insere é a vareta também. Há outros que é independente, ou seja, tem a vareta num sítio e o local onde se insere o óleo, se caso precise, noutro sítio. Ok? Portanto, a primeira vez que tiram, limpam, voltam a colocar e quando voltarem a tirar, verificam então na pontinha da vareta se o óleo está ao nível. Sempre que tiverem que acrescentar, o óleo inserido tem que ser igual, idêntico ao que já lá está. Sempre que seja mudar, obviamente, mudem para um óleo, até podem, é todo retirado que lá está, certo? E é metido um novo. É claro que esse óleo tem que ser condizente também com o motor que vocês, que o vosso veículo tem. Portanto, também depende disso. A partir do momento que, porque vão ter várias escolhas, a partir do momento que fizeram uma escolha e se porventura, antes de chegarem à altura de trocar, tiverem que acrescentar um bocadinho de óleo, o óleo inserido tem que ser idêntico ao que já lá está. Ok? São perguntas que vos podem fazer e que devem, obviamente, saberem a resposta. E para o vosso bem no futuro. Ok. Sistema de refrigeração. O que faz... já agora, um carro sem óleo e se acender aquela luzinha que vocês viram, que já vimos há bocado, não é? Aqui não tem. Não, aqui não tem. Vocês viram há bocado, que é aquela da pintinha, tipo da lâmpada do Aladino, que eu costumo dizer que é a lâmpada do Aladino com uma pinguinha, ok? Parem logo. Porque se o veículo não estiver a fazer a lubrificação, vai aumentar a temperatura e vai à vida. Ok? Pronto. Assim como a parte do sistema de refrigeração. O que faz a refrigeração do motor é o líquido de refrigeração. Porque é que se chama líquido de refrigeração ou anticongelante?
É um líquido específico. Há quem lhe deite só água. O problema de deitar só água é que o recipiente onde vocês deitam começa a ganhar cisco, ganhar verdete, porque a água é o normal, está ali depositada, se tiver muito tempo parada, acaba por o recipiente ficar todo sujo, acabam por não... Aquilo é um recipiente transparente, que é para vocês também verem o nível, porque no próprio recipiente tem lá um nível, o mínimo, é indicado o mínimo e o máximo. Deixa-me ver, que eu acho que aqui no vídeo tinha, certo? Deixa-me ver. Ok, está aqui. Estão a ver aí? Conseguem ver aí? O recipiente branco? Pronto. Isso normalmente é o aspecto do sítio onde se tem que inserir o tal líquido de refrigeração. Este líquido, por isso é que também diz anticongelante. O que é que ele tem? Tem, obviamente, propriedades que faz com que o anticongelante, que é para a água não congelar a baixas temperaturas. Os outros componentes é no sentido de fazer limpeza à tubagem, certo? Para estar sempre a água em circulação. Porque é esta água que vai circular através do motor e vai fazer com que ele não sobreaqueça. A verificação do nível é só vocês olharem e tem lá o indicador no mínimo e o máximo. Se porventura, e aqui sim, muito importante isto que eu vou dizer, se porventura tiverem que inserir água, tem que deixar arrefecer, porque se aquilo estiver a ferver, vocês abrem aquela tampinha amarela e a água vai sair toda por ali e podem se queimar, como já aconteceu a muita gente. Então, a água sim, para acrescentarem, têm que deixar o carro arrefecer. Já agora, e para que fiquem já com esta noção, embora não se fale muito, mas eles às vezes perguntam, esse recipiente mais pequenino que está aí do lado esquerdo tem um símbolo amarelo na tampa preta? Tem essa coisa branco, com uma tampa preta e tem um símbolo amarelo lá no meio? Isso é o óleo dos travões. É o reservatório do óleo dos travões. Estão a ver o que é que eu quero identificar? Tampa preta com um símbolo amarelo lá no meio? Mesmo do lado esquerdo. Tem aí o coisa o líquido de refrigeração. Não, Daúda. Desligado. Já conseguiram ver agora ou não? Ok? Esse é mais pequenino, um recipiente mais pequenino, branco, depois tem uma tampa preta e tem tipo um símbolo amarelo no meio. Pronto, isso é o óleo dos travões. Já agora, isto que vocês estão a ver aí também que tem tipo uns mais em cima, que são tipo uns parafusos que se desapertam com umas porcas, que se apertam com moedas, isso é a bateria. Estão a ver? Tem aí tipo, diz GM. Oh, estão a ver aí? Isso é a bateria. Já vamos ver que é o sistema elétrico do veículo, também já vamos falar. Ok? Pronto, para não perdermos muito mais tempo. O normal utilizador do veículo, ou em condições normais, deve verificar o nível do líquido de refrigeração regularmente. Ok? Sistema de direção. São os órgãos que permitem, através do volante, certo? Fazerem, obviamente, rodar as rodas, certo? O que é que eles falam aqui? Falam na direção desalinhada, que é quando vocês vão numa linha reta, largam o volante e o carro começa a fugir para um lado e para o outro. Pode ser realmente a direção desalinhada, como pode ser alguma janta já empenada, algum pneu mais vazio do que outro, portanto pode ser alguma anomalia destas. O que eu queria dizer, que era a pergunta que sai, direção assistida. Ok? O que é a direção assistida? É a força que vocês fazem no volante. Um carro com direção assistida, agora quase todos têm, ou todos têm, fazem menos força para virar o volante. Ok? Portanto, a direção assistida veio para aumentar o conforto do condutor. Esta é a resposta certa. Porque a força que vocês fazem, um carro com direção assistida, a força que fazem no volante é menor. Não aumenta a segurança de viragem, não aumenta o ângulo de viragem. A força que nós fazemos no volante é que é menor. Então, por isso é que eles dizem que a direção assistida
aumenta o conforto do condutor. Ok? Então, está aqui o sistema de direção. Sistema elétrico. Faz parte os fusíveis, a bateria, que é o principal. E da bateria, vocês têm de saber que é um acumulador de energia, que é o que sai. Acumula energia. Adiciona-se, regra geral, água destilada, porque algumas agora já nem dão para. Por isso é que vocês têm que abrir aqueles parafusos que vocês viram ali naquela bateria que eu vos mostrei aqui no vídeo. Esta bateria é a moda antiga. Aquilo são orifícios, vocês abrem aquilo e aquilo tem umas placas de metal. E essas placas, para a bateria estar em bom estado, têm que estar submersas, ou seja, têm que estar cobertas por água destilada. Portanto, eles perguntam o que é que se adiciona à bateria? E vocês respondem água destilada de modo a cobrir as placas. É claro que a maior parte das baterias agora estão seladas. Não dá para vocês abrirem. Foi à vida, é uma nova. As antigas davam, a gente abria aquilo e de vez em quando ia lá e via se as placas estavam coisa e ia acrescentando água destilada. E obviamente ia acabando por aumentar a durabilidade dessa bateria. Ok? Portanto, o que é que se adiciona à bateria? Adiciona-se água destilada, ok? De modo a cobrir as placas. Isto é a parte do sistema elétrico. E normalmente a pergunta que vos sai é sobre a bateria. É um acumulador de energia. Mas também faz parte o alternador, os fusíveis, a bateria, ok? Portanto, são responsáveis por toda a parte elétrica do veículo. Ok? Pronto. Este não é muito coisa. Pronto. Existe o sistema de alimentação, este não sai muitas vezes. É o conjunto de órgãos anexos ao motor destinados a conduzir um tipo de combustível. Portanto, é o que vos leva o combustível do reservatório até chegar ao motor. Chama-se sistema de alimentação. Sistema de escape, que é, obviamente, por onde sai, são vários componentes, certo? E vocês, o que sabem principalmente é por onde saem os gases, né? São libertados os gases, ok? O que é importante saber? Primeiro, nenhum veículo pode circular sem esse sistema, principalmente esta parte do silenciador. Vocês às vezes ouvem aí veículos a fazer barulho, certo? Poluição sonora, isso não pode acontecer. Portanto, não podemos circular na via pública, quer fazendo poluição sonora ou a libertar gases superiores ao normal, aqueles fumos brancos e pretos que vocês às vezes veem a sair dos veículos. Isso obviamente não é permitido. Eles falam muito no catalisador. Portanto, sai lá a pergunta sobre isto. O catalisador é para os veículos a gasolina e é tipo, vocês têm que imaginar o catalisador como agora já há mais sistemas que até só prejudicam os carros. Pronto, okay. Né? O catalisador é tipo uma central de tratamento das águas, de esgotos. Estão a ver? Portanto, os gases vão assim pelo escape, chegam aqui ao catalisador e há uma filtragem. Basicamente, que é a resposta que eles dão, é transformar os gases nocivos, quer dizer, prejudiciais, em menos nocivos, em menos prejudiciais. Portanto, quando saem para fora do escape, os gases que saem cá para fora já são menos nocivos, menos prejudiciais. E isso é feito no catalisador e existe nos carros, que é um equipamento que existe, uma parte que existe, ok, nos carros a gasolina. Ok? Nenhum veículo pode estar em circulação emitindo gases superiores ou normais. Sistema de travagem.
E aqui, muito importante, que sai lá uma pergunta, e eu não percebo porque é que vocês erram, apesar de eu estar sempre a falar nisto, e ainda agora uma miúda falei com ela, ela disse, olha, se esta pergunta eu nunca tinha visto. O sistema de travagem é o primeiro sistema a ser testado após a lavagem do veículo ou sempre que passamos por lençóis de água. É o primeiro sistema, o sistema de travagem, a ser testado sempre que lavamos o nosso veículo ou que passamos por um lençol de água, porque ele pode falhar. Principalmente, muitas vezes, por causa de, ao lavarmos, também escorrer algumas coisas gordurosas para o calço do travão, para os travões. Ele fica agarrado às rodas, certo? Então, ao escorrer aqui, às vezes aqueles óleos, certo? Do próprio veículo, certo? Pode prejudicar então a travagem. Outra coisa que falam é no ABS, que é um sistema de travagem mais eficiente, ok? Lá está, aqui diz anti-bloqueio. O que é o ABS? O ABS evita o bloqueio das rodas numa travagem mais brusca. Ou seja, torna a distância de travagem menor. Porquê? Porque a roda, se derrapar, o carro continua a andar. Costuma-se dizer, vai de zorro. Não é? Este sistema surgiu, não para evitar o acidente, porque infelizmente não é suficiente, não é? Mas para diminuir essa distância de travagem. É um sistema mais eficiente. Porquê? Porque evita o bloqueio das rodas. Se porventura, que é outra coisa que têm que imaginar, se porventura, e por isso é que é um dos órgãos testados na inspeção, que é o início da próxima aula, certo? Uma das coisas que é vista na inspeção é se os travões estão a fazer a travagem, mas se existe desequilíbrio entre as rodas do mesmo eixo, ou seja, eles metem os rolos, metem o carro, as rodas da frente no rolo, e eles também veem se a eficiência da roda da esquerda é igual à eficiência da roda direita, ou se há diferenças. Porque se houver muita diferença de travagem, vocês ao travarem, se uma roda vai travar mais do que outra, vai provocar o quê? Desequilíbrio do veículo. Desequilíbrio. Ou seja, numa travagem de emergência, se as rodas do mesmo eixo tiverem uma eficiência diferente, ok? Vai provocar desequilíbrio do veículo, certo? Ok? Check. Acho que agora é o último. Sistema de suspensão, e já terminamos, ok? Sistema de suspensão. Faz parte do sistema de suspensão desde os pneus, as molas, os amortecedores e os estabilizadores. Ok? Reparem, a jante é direção, o pneu é suspensão. O mais importante que eles falam no sistema de suspensão é nos amortecedores. Deixem-me ir aqui ao vídeo e buscar, que é para vocês perceberem o funcionamento. Ok, estão a ver aí? Já foi para a frente. Só um bocadinho. Já vai chegar. Não está fácil. Tantos buracos, vai partir o carro todo. Sempre a repetir. Ok. A parte seguinte agora. Pronto, o que vocês estão a ver aí é o amortecedor, que é o que está por dentro. E depois tem aquela mola por fora. Basicamente, ao passarem por um desnível, ou por um buraco, ou por uma lomba, o amortecedor faz força por um lado e a mola faz força contrária. Ok? Portanto, o amortecedor é o que está lá dentro, tem tipo um êmbolo, e o que está aí por fora é tal mola. Portanto, o amortecedor faz força por um lado
a mola faz força para o outro. Ou seja, faz com que amorteça, obviamente, o impacto, certo? Dessas irregularidades que vocês apanham. Portanto, o que eles dizem é que o amortecedor absorve as oscilações das molas. Ok? E diminui então o impacto de um desnível, de uma irregularidade da via. Lá dentro do amortecedor, aquilo é tipo um êmbolo e aquilo tem óleo. E eles também falam, e tal, e se tiver um amortecedor danificado, ou seja, está a perder óleo, o que é que acontece? Reparem, ao fazer este movimento, se o óleo se for libertado, o óleo vai para onde? Começa a escorrer para aí abaixo, vai para onde? Para o sistema de travagem, para as rodas. Ou seja, um amortecedor danificado a perder óleo também provoca, ou pode provocar, desequilíbrio do veículo. Que a gente entra em despiste. Que percamos a estabilidade do veículo. Ok? Portanto, um amortecedor danificado também pode provocar desequilíbrio do veículo. Ok? Desculpem lá, já sabia que esta aula era sempre um bocadinho mais extensa. A próxima é mais ou menos. A de segunda-feira vai ser super rápido. Aliás, até vamos adiantar serviço para a aula de terça-feira, da outra terça. Ora bem, falta-me dizer a outra palavra-chave. Deixem-me ver aqui. Segunda palavra-chave, número 84. 84. 84. Ok? Bom estudo, bom descanso. Até quinta-feira. Isto é simples. Façam que é fácil este tema. Não se esqueçam de muitas dicas que eu já vos dei para a parte prática, porque isso vai-vos fazer muita falta. Ok? Grande abraço, obrigado e desculpem lá alguma coisa. E um murro no queixaço.